Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Victor Machado de Araújo, aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre agentes inteligentes pela disciplina de Inteligência Artificial, ministrada pelo professor Rubem Carlos Bernante. E para começar a falar, eu trouxe a primeira indagação, que é o que é inteligência artificial, e dada as definições que foram me apresentadas pelo conteúdo estudado, eu trouxe a que mais se encaixa com o tema de agentes inteligentes, na minha opinião. Bom, o que é IA? IA é a automação de atividades associadas ao pensamento humano, atividades que têm tomada de decisão, resolução de problemas e aprendizagem. Esses são basicamente os conteúdos que integram os agentes inteligentes. Bom, agentes inteligentes, o que são? Os agentes inteligentes observam o ambiente e modificam de acordo com a função pré-estabelecida. Um exemplo de agente é o agente humano, que ele usa todo o seu corpo para perceber os estímulos do ambiente e usa seus braços e pernas para modificá-lo de acordo com uma determinada função. Bom, de que são feitos os agentes inteligentes? O que os compõe? A composição de um agente inteligente é basicamente os sensores, os atuadores e a função do agente. Os sensores são os componentes que captam os estímulos do ambiente, oriundos de todas as formas, sejam visuais, auditivos, cheiros. Os atuadores, eles são as ferramentas com a qual os agentes modificam o ambiente ao seu redor. Podem ser braços mecânicos, prensas, pinças e qualquer ferramenta que ele utilize para modificar. A função do agente é, o, é, o, é o cérebro do agente em si. A função dele é mapear os sensores e suas percepções aos atuadores e às ações. Bom, um exemplo de sensores são os olhos, os ouvidos, a boca e o nariz. E os atuadores eu já disse. Bom, a primeira coisa que a gente aprende sobre os agentes são os conceitos de percepção e sequência de percepção. Percepção. As percepções são os estímulos sensoriais que o ambiente oferece, que são captados pelos sensores. É a partir deles que o agente vai tomar sua decisão. E a sequência de percepções são os históricos, ou seja, todas as percepções que o agente já teve até o momento. Bom, nesse exemplo aqui eu trouxe o agente aspirador de pó. Ele tem esse agente ele percebe duas coisas: a posição que ele está e o estado do ambiente ao seu redor, se está limpo ou sujo. E aqui ele tem uma história, a sequência de percepções dele, onde ele pega a posição que ele está, que é a sala A, e o estado dela, que é atualmente limpo. A percepção da área A, que depois está suja, e em torno disso, de acordo com isso, ele gera uma ação, seja se mover para a direita, que vai para a próxima sala, ou limpar, que se ela estiver suja. Bom, a função do agente e o programa do agente. A função do agente é uma descrição matemática abstrata do que é o agente. E ela em si é uma função que correlaciona um conjunto domínio de percepções a um conjunto imagem de ações. Ou seja, ela transforma as percepções em ação do agente. O programa do agente é a integração dessa função às partes físicas, que são os atuadores e os sensores, possibilitando assim o funcionamento. Bom, uma das principais coisas para se ter no agente é a racionalidade. E o que é a racionalidade?
Bom, a sua base é tomar a decisão certa para realizar uma determinada tarefa. E a racionalidade tem como objetivo maximizar sua performance, evitando erros e assim um bom funcionamento. Para a racionalidade ter um efeito completo, ela funciona a partir das medidas de desempenho que eu irei explicar mais abaixo. Bom, medidas de desempenho. Medidas de desempenho são métricas objetivas que tomam como base um padrão que vai gerar no agente a concepção de sucesso. Quanto melhor as ações dele em cima das medidas de desempenho, melhor o agente teve em determinar, em realizar cada função. Essas medidas de desempenho, elas são únicas de acordo com cada ambiente e cada agente, porque cada ambiente fornece, além de ser diferente, fornece percepções diferentes e os agentes funcionam de forma diferente. Então, a métrica de desempenho para um carro autônomo e para um aspirador de pó, elas são diferentes. No carro autônomo, por exemplo, nós podemos ter a qualidade da viagem, o tempo da viagem e o custo de gasolina. No aspirador de pó, nós podemos ter o tempo em que de limpeza, a quantidade de ações que ele toma até limpar e o custo de energia. Bom, racionalidade. Para entender racionalidade por completo, nós precisamos da união de 4 coisas. A primeira são as medidas de desempenho, que vão determinar o quão bem a ação é realizada. Nós temos o conhecimento prévio do meio, que vai nos permitir não agir em branco. Algum conhecimento prévio é necessário para realizar bem certas ações e tomar outras decisões. As sequências de ação que eu posso tomar no momento, porque eu vou ter a opção de escolher a ação mais efetiva, e as sequências de percepções até o momento, porque a sequência de percepção ela vai influenciar de alguma forma na decisão atual, porque uma decisão que eu tomei anteriormente pode ser, ela pode contribuir para a decisão atual ser otimizada. E assim eu tenho o conceito base, o conceito completo de racionalidade, que aumenta minha performance. Bom, omnisciência. Omnisciência é um conceito que não pode faltar, porque omnisciência é a capacidade de saber todos os resultados de suas ações e do ambiente. Em um ambiente real isso é impossível, porque existem várias possibilidades que independem do agente e não se pode prever. Em certos ambientes controlados até pode ocorrer, mas em ambiente real não. A racionalidade é omnisciência e aprendizado. Onde existe omnisciência, não existe nem racionalidade nem aprendizado, porque como o agente ele conhece todos os resultados e tem todas as possíveis opções, ele não precisa da racionalidade na hora de discernir. Ele sabe qual decisão tomar já que vai levar ao sucesso. E como ele sabe qual decisão, porque já é dito a ele, ele também ele não precisa aprender como se tornar melhor. Então ele fica estancado e preso. O fim de todo, o objetivo de todo esse processo é conseguir autonomia. Autonomia é a capacidade de agir sem intervenção exterior. Para conseguirmos conseguirmos a autonomia, nós precisamos de certas coisas, que são o conhecimento prévio, a capacidade de aprender, compensar suas falhas. Isso leva à independência, que é a autonomia.
Bom, o conhecimento prévio vai nos permitir não agir às cegas. E a capacidade de aprender, ela torna que cada ação ela melhora o comportamento do agente, fazendo com que ele não precise ser adaptado exteriormente. E quando o agente compensa suas falhas, ele se torna independente, porque se eu compenso, se eu sei como me consertar, se eu sei como compensar os meus erros, eu não preciso que alguém de fora venha me dizer o que fazer. Bom, chegando mais para onde os agentes trabalham, eles trabalham no ambiente de tarefa. Os ambientes de tarefa, eles geram um problema para qual os agentes são a solução. Ou seja, nós fazemos os agentes com base nos problemas que o ambiente nos dão. E a forma com que caracterizamos os agentes em relação ao ambiente são espias. Espias é uma tabela que correlaciona o tipo de agente com sua performance em ambiente, atuadores e sensores. Aqui temos eu trouxe um exemplo do diversos agentes e seus enquadramentos nos peers adequados. Por exemplo, um agente de diagnóstico médico, as medidas de performance dele são a saúde do paciente e a redução de custos hospitalares. O seu ambiente ele envolve o paciente, o hospital e a staff que trabalha, que são os médicos. E os atuadores deles são displays que mostram perguntas ao paciente, testes, ferramentas de diagnósticos, tratamentos. E os seus sensores são entradas para sintomas. Aí a resposta dos pacientes. Por que os peers são necessários? Para você construir um agente, você precisa definir bem suas características para transformar isso em algo funcional. Você precisa ter uma descrição muito bem separada da performance, do ambiente, dos atuadores e dos sensores. Bom, os primeiros tipos de ambiente. Nós temos o ambiente real e o ambiente artificial. O ambiente real é aquele caracterizado pelo ambiente físico, o ambiente que envolve o mundo hoje. No caso, fábricas, estradas, um robô numa fábrica ele está no ambiente físico, um carro autônomo numa estrada ele está no ambiente físico. O ambiente artificial é caracterizado pelo ambiente virtual. Mundos programados, sites, sistemas operacionais, agentes que trabalham nesses ambientes trabalham em ambientes artificiais. Um exemplo é um bot que ele revela o conteúdo ele capta a informação do YouTube do usuário e revela os conteúdos mais apropriados para o tipo de usuário. Bom, ambientes completamente observáveis e parcialmente observáveis. Ambientes completamente observáveis são ambientes caracterizados por todas as informações necessárias para uma boa tomada de decisão estão disponíveis naquele ambiente para o agente. Um exemplo disso é o jogo de xadrez. No jogo de xadrez, todas as informações que o agente precisa para tomar a decisão de qual peça movimentar está naquele momento no tabuleiro e ele pode observar todas as peças sem nenhuma interferência. Um ambiente parcialmente observável, algumas informações são perdidas pelo agente, ou porque o ambiente não fornece, ou porque os sensores não captam por defeito, ou outros motivos. O jogo de pôquer é um exemplo perfeito, porque no jogo de pôquer o agente ele tem acesso à informação das cartas que ele tem, das cartas na mesa, mas ele não tem acesso à informação de qual carta o oponente tem, de qual carta está no baralho e de qual carta está virada na mesa.
Isso não impede ele de tomar decisão, mas dificulta, é um processo mais dificultoso. Ambientes não observáveis, eles são mais difíceis, e normalmente difíceis de ocorrer, mas eles são normalmente por uma falha de sensores. Um ambiente não observável é caracterizado por um ambiente onde não há recepção de informação pelo agente. Nesse exemplo, eu trouxe um carro autônomo cujo o sensor, todo o sensor visual dele é tapado porque ele está nublado. Então, nesse aspecto só visual, ele está num ambiente completamente não observável, porque não tem como captar todo o resto do ambiente. Bom, tipos de ambiente de tarefa: agente único e multiagente. Agente único é onde apresenta um único indivíduo naquele meio. Como há um único indivíduo, não há como ele desenvolver interação com outros. Então, não há competição, não há cooperação, não há comunicação. Em ambiente multiagentes, há mais de um indivíduo. Nesse, podem haver um ou mais de vários comportamentos. Pode haver competição, onde os agentes eles priorizam sua performance em detrimento da dos outros, gerando uma competição entre as partes. Pode haver cooperação dentre os agentes para completarem um objetivo em comum ou seus respectivos objetivos. E pode haver comunicação, onde eles compartilham informações. E nesses casos também, certos agentes escolhem comportamentos parecidos, mas alguns agentes tendem a desenvolver uma certa aleatoriedade no comportamento. Isso é ruim porque a aleatoriedade ele foge do conceito de racionalidade. Então, um agente que age aleatoriamente desenvolve um comportamento aleatório em um ambiente competitivo, cooperativo, ele está fugindo da racionalidade. Em certos casos, a aleatoriedade até pode ser um comportamento racional, mas são casos específicos onde o agente não tem mais uma decisão com base para tomar e ele recorre para sair daquela situação estancada a um comportamento aleatório. Ambiente determinístico e estocástico. Em um ambiente determinístico, o próximo estado depende completamente do estado atual e da ação da gente. Um exemplo disso é as palavras cruzadas. O próximo estado de como a tabela da palavra cruzada vai estar depende de como ela está atualmente e de qual ação o agente tomou. Um ambiente estocástico é um ambiente onde o agente ele não tem toda a compreensão do ambiente, isso gera uma certa incerteza, tornando assim certos padrões mais difíceis de tomar decisão. Por exemplo, um ambiente real de uma estrada é um ambiente estocástico, porque ele está o agente ele não tem 100% de certeza em que ação tomar devido à instabilidade do ambiente. Episódico e sequencial. Um ambiente episódico é um ambiente caracterizado por seus estados individuais e únicos. Cada estágio não interage um com o outro e não são dependentes. Então, um robô numa fábrica que guarda peças, cada peça independe da outra. Então, ele guarda as peças como um ambiente único, em estado único. Essa peça vai para cá, essa peça vai para lá. Não tem a dependência entre os estados. Um estado sequencial é um estado em que cada decisão futura ela depende e vai ser influenciada pelo estado atual e decisão tomada. Num jogo de xadrez é sequencial, porque cada peça que tu move vai ser determinante para qual ação futura você vai tomar. E
Isso vai mudar completamente seu leque de ações, dependendo de qual ação você atuar. Estatístico e dinâmico. Um ambiente estático é um ambiente parado. Enquanto o agente ele está tomando ação, ele está fazendo o seu processo de raciocínio, o ambiente não se altera. O ambiente ele permanece no estado atual. O jogo de xadrez, de novo, quando chega na vez do agente, ele, enquanto ele está tomando a decisão de qual peça mover, nenhuma outra peça do tabuleiro vai se mover sem que ele faça seu movimento. Então é um ambiente estático. Um ambiente dinâmico é um ambiente que é alterado constantemente enquanto o agente toma a sua decisão. Isso faz com que o agente talvez tenha que perguntar as mudanças constantemente e sempre repensar sua ação por causa das mudanças do ambiente. Bom, ambiente discreto e contínuo. O ambiente discreto ele está dentro de um conjunto finito de possibilidades. Independente do que o ambiente mude, o ambiente ele está preso a certos estados. Um jogo de xadrez, independente de qual peça você mude, ele está preso a aquele certa quantidade de movimentos de estados possíveis de jogadas. Um ambiente contínuo é um ambiente que ele não está preso a esse finito leque e ele pode ter estados quebrados, vamos dizer assim. Um ambiente que seja uma calculadora, ela não está preso, um agente que seja uma calculadora, ele não está preso a uma certa operação, ele não está preso a uma certa quantidade de números inteiros. Ele pode aparecer números quebrados e contínuos, como por exemplo 1, 1,1, 1,1, 2, 3, 1,4. E assim ele não tem um leque trancado. Ambiente conhecido e desconhecido. Um ambiente conhecido é um ambiente na qual o agente ele sabe as leis da natureza que regem aquele ambiente. No caso, ele sabe como suas ações vão interagir com o meio. E um ambiente desconhecido já é o oposto. O agente ele não sabe, logo ele tem que primeiro aprender como cada ação age ao meio para poder definir suas ações. Aqui eu trouxe um exemplo uma tabela de exemplos de como são caracterizados vários agentes em diversos ambientes de tarefa, mas como eu já dei vários exemplos enquanto citava, eu não vou me prolongar muito. Bom, os agentes eles apresentam o comportamento comum entre eles, que é a recepção de percepções, o processamento delas e com base nisso gerar uma ação que vai ser levada aos atuadores e a partir disso o mundo vai ser modificado. Bom, os diferentes tipos de agentes nós temos o agente reflexivo simples, reativo simples, é o menos complexo de todos e também o mais limitado. Temos o agente reativo baseado em modelo, onde agora como ele tem uma definição pré-carregada de como o mundo funciona, ele não precisa trabalhar com estados 100% certos, ele tem um grau de certeza. O agente baseado em objetivo, na qual agora ele vai ter um leque, ele vai explorar um leque de opções para chegar ao objetivo, tornando assim ele não mais reativo. Temos o agente baseado em utilidade, na qual ele vai usar a função, as medidas de desempenho para escolher a melhor ação a ser tomada. E temos o agente de aprendizado, que ele se adapta e aprende como funcionar a partir de cada ação tomada pelo agente. Bom, agentes de reativos simples. Como eu já falei, eles apresentam um comportamento reativo. Eles apresentam umas variáveis pré-carregadas, umas variáveis estáticas, elas não mudam, pré-carregadas, que é uma tabela de regras que
correlaciona cada condição, que é um estado, a uma ação que deve ser tomada a partir dele. Por causa disso, ele tem uma inteligência limitada, porque ele não consegue agir sem ter os estados fixos, os estados certeiros, e ele não consegue agir fora dessa tabela de regras de condição-ação e tornando assim dependente da percepção atual do meio. Ele não utiliza de nem percepções futuras, de uma previsão de percepções futuras, nem de um histórico de percepções. Como eu falei, o agente ele tem os sensores que captam as percepções do meio. Essas percepções são processadas em um estado, que é como ele vê o mundo. Esse estado ele é levado para a tomada de decisão, que nela vai ser usada a consulta das regras de condição-ação, onde ele vai achar uma ação correspondente àquele estado, uma regra com a ação correspondente àquele estado, retornar essa regra e por fim dessa regra ele vai retornar a ação a qual os atuadores vão usar para mudar o ambiente. Como eu falei aqui, temos o agente reativo simples, que recebe uma percepção e retorna uma ação. As variáveis estáticas, como eu falei, são conjuntos de regras. E aí ele começa. Ele primeiro recebe a percepção do sensor, interpreta essa percepção como estado, que é como ele vê o mundo. Depois ele pega esse estado e utiliza ele para achar na tabela de regras de condição-ação a regra que vai ter a ação com qual o estado corresponde, e depois ele retorna essa regra para os atuadores, que por final ele retorna essa regra que retorna a ação que é levada para os atuadores modificarem o ambiente. O agente reativo baseado em modelo. O comportamento ainda continua reativo porque ele ainda usa da tabela de um estado, de regra de que relaciona um estado a uma ação. Só que a partir o estado que vai levar essa ação agora é definido pelo modelo e não mais pelo estado, pela interpretação em si do estado. Ele começa a utilizar um histórico de percepções, porque ele, para definir como o mundo vai evoluir e se comportar do seu modelo, ele precisa da comparação do estado anterior. E dito isso, como ele trabalha com uma definição que não é precisa do mundo, mas como o mundo tende a se comportar, ele tem uma tendência, ou seja, ele não tem algo certo. Logo, ele trabalha em um meio estocástico que gera um grau de incerteza. O ambiente fornece as percepções. As percepções são interpretadas como um estado, que vai ser o estado atual. Ele vai utilizar do estado anterior a esse como uma forma de comparação, e o modelo do mundo vai dizer como o modelo vai dizer como o mundo evolui a partir do estado anterior, do estado atual, e qual será o próximo estado a qual o sensor, o agente, ele deve estar. Então, a partir disso, ele retorna o próximo estado. Esse próximo estado é levado para a definição o discernimento de qual ação deve ser tomada, e lá ele é consultado, ele é usado para consultar a tabela de regras de condição-ação, que a partir desse estado vai retornar uma ação que vai ser retornada uma regra que vai retornar uma ação que vai ser retornada para os atuadores, que vão modificar o ambiente. Vamos dizer agora que tem um carro autônomo que está parado num sinal vermelho. Então o último estado dele foi parado no sinal vermelho.
e o ambiente fornece a percepção de que o sinal está verde e que há um movimento dos agentes ao redor. Ele vai interpretar essa percepção como estado atual e ele vai comparar o modelo de como o mundo evolui, do que as ações fazem, também fazem parte desse modelo. Ele vai dizer qual é o próximo estado atual, ou seja, se o sinal está verde e os carros estão em movimento, o próximo estado, com base no que o mundo evolui, seria o carro autônomo em movimento. Então ele vai passar esse estado do carro autônomo em movimento para consultar a regra de tabelação, que diz se o carro deve estar em movimento, a ação deve ser acelerar. Então ele vai retornar para os atuadores a ação de acelerar, que vai fazer o carro se movimentar. Ele ainda se baseia num estado para uma tabela de condição-ação para realizar a ação. Por isso ele continua sendo reativo. O agente baseado em modelo. E a partir desse agente nós temos um comportamento não reativo. Ele utiliza do conhecimento do mundo e da função de objetivo para uma projeção das sequências de ações que devem ser tomadas para concluir esse objetivo. Isso torna o comportamento dele mais flexível, porque ele abre um leque de opções as quais devem ser tomadas as quais devem ser avaliadas e tomadas para realizar o objetivo. E como ele trabalha com um modelo de mundo, ele trabalha num ambiente estocástico. Então ele não tem uma informação certa. Ele tem uma informação de como o mundo deve se comportar perante a concepção dele. Logo você tem os sensores que pegam a percepção do ambiente. Essa percepção é transformada em um estado. Esse estado é comparado com o estado anterior e com o comportamento do modelo de mundo, que vai dizer como o ambiente se comporta de acordo com as ações e de qual será o próximo estado. Depois disso, ele vai verificar ele vai projetar as ações de cada estado em várias próximas ações e vai pegar a sequência de ações que devem levar, e a sequência de estados que devem levar ao objetivo. Essas sequências de estados vão ser levadas para a função de objetivo, e a função de objetivo vai puxar a sequência que vai levar ela mais eficiente ao objetivo. Mais eficiente não, a sequência de ações que vai levar ao objetivo, e vai retornar assim a próxima ação que deve ser realizada para os atuadores, que vai modificar o ambiente. O agente baseado em utilidade, ele deixa de ser reativo também, porque ele não trabalha mais com uma tabela de condição-ação. Ele não tem um foco no objetivo, e sim na aplicação direta das medidas de desempenho, que vão, em vez de avaliar se a ação é boa ou não pro agente, eles vão definir as ações com base no quão boas elas vão ser, ou seja, no quão alto é o grau de performance dela, elevando assim a performance do agente. E como eu disse que ele não trabalha mais com a tabela, uma regra de ação, de condição-ação, ele vai trabalhar com uma concepção de mundo, trabalhando assim em ambientes incertos, ou seja, estocásticos. Os sensores vão captar as ações vão ser transformadas no estado atual, que é como ele define o mundo. E esse estado atual com o estado anterior vão ser utilizados pelo modelo de mundo
para saber como o mundo evolui e o que as ações dele interferem no mundo. Essa, é, essa diferença de estado, esse leque de estados vão, vão ser levados para a função de utilidade, e a função de utilidade vai, através das medidas de desempenho, aplicar pesos nos estados para ver qual estado apresenta o maior desempenho e assim retornar o estado com a ação que deve ser executada para os atuadores, que por fim vão modificar o meio. Os agentes baseados em aprendizagem. Eles são baseados em 4 elementos: o elemento de aprendizado, o elemento de desempenho, o crítico e o gerador de problemas. O elemento de aprendizado, a função dele é pensar e alterar o elemento de desempenho com base no feedback do crítico, para o elemento de desempenho realizar as ações com a maior performance. O elemento de desempenho, a função dele é, a partir das percepções do estado, tomar uma decisão de qual ação deve ser realizada. O crítico, ele pega a percepção e analisa a partir de um padrão de métricas o quão bem o estado foi modificado e o quão bem foi a última ação do elemento de desempenho, o elemento de performance, e retornar esse feedback para o elemento de aprendizado poder assim alterar o elemento de desempenho. O gerador de problema, ele recebe os objetivos do elemento de aprendizado e ele gera um leque de opções que talvez não sejam de alto desempenho a curto prazo para o elemento de desempenho, mas que possam vir elevar o desempenho em ações futuras. Então a função dele é abrir um leque de opções para que o elemento de desempenho não fique preso a um certo tipo de comportamento. Ele funciona como um explorador, abrindo as opções. Bom, aqui nós temos os sensores que captam as informações, as percepções. Essas percepções vão ser transformadas em estados, e o crítico, ele pega a última ação e a percepção de como o mundo foi mudado pela última ação do elemento de desempenho e compara ela com o seu padrão de performance pré-carregado e verifica o quão bem o elemento de desempenho foi na sua última ação. Esse feedback é levado para o elemento de aprendizagem. O elemento de aprendizagem, ele pensa em como mudar o elemento de performance, o elemento de desempenho, para aumentar a sua performance, e aplica essas mudanças ao elemento de desempenho. O elemento de desempenho, por sua vez, ele também manda o conhecimento de suas ações, de todas as suas possíveis ações, para o elemento de desempenho, que leva para o gerador de problema. O gerador de problema, ele abre esse leque de opções que talvez não possam ser, e vê as que talvez não possam ser boas a curto prazo, e devolve para o elemento de performance, assim abrindo mais opções para o elemento de desempenho tomar novas decisões. E o elemento de desempenho, por fim, ele escolhe a ação e passa para os atuadores que vão mudar o meio. Muito obrigado, esse é o fim da minha apresentação e uma boa noite.